Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Cristina Salgado, sou trabalhadora do GRESG e estou assim, muito contente de nós iniciarmos o nosso ano de 2023 com um novo projeto de um curso que começa hoje com a introdução e vai até 2025, onde nós estudaremos capítulo a capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. No ano passado, nós fizemos 3 trabalhos muito importantes com o GRESG. Nós falamos sobre as bem-aventuranças de Jesus, as bem-aventuranças do Apocalipse de Jesus, falamos também sobre os Salmos. E esse ano nós iniciamos com esse curso maravilhoso, que vai trazer para a gente uma abertura do nosso pensamento, do nosso entendimento e da nossa compreensão do que é, na verdade, um centro espírita. O que acontece, né, desde o início da formação dessa casa aqui na Terra e a ligação que a gente, de fato, tem com a espiritualidade. Vamos, então, começar? Vamos fazer uma apresentação muito especial desse curso. Por quê? Antes do livro começar, propriamente dito, né, no seu primeiro capítulo, com esse livro nós temos uma introdução muito interessante, onde cada uma dessas partes vai ser estudada hoje por nós, para que a gente tenha um entendimento do que realmente se consolida com essa obra, né, sendo trazida para a gente pela Sueli em 2006. O nosso principal livro de estudo é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. A autora é Sueli Caldas Schubert, que trouxe esse livro para a gente em 2006. Então, ela mesmo diz que trata, né, sobre uma pequena parte da situação da espiritualidade maior. A proposta do livro é a de nós realizarmos uma reflexão mais profunda acerca da presença e intensa atividade dos benfeitores espirituais, a fim de que o centro espírita seja realmente a casa edificada sobre a rocha, prosseguindo em direção ao futuro, cumprindo com as suas elevadas finalidades. Vamos usar também literaturas acessórias. Alguns livros nós vamos utilizar que já estão dentro do próprio livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, né? Foram consultas que a Sueli fez e colocou para a gente no livro. Outros livros nós vamos trazer conforme a gente sinta necessidade de um esclarecimento a mais, ou de colocar um exemplo, de colocar alguma coisa que assim, facilite e melhore a nossa compreensão do assunto que a gente vai estudar, certo? Então, a nossa atenção vai ser sempre visando as atividades relativas à casa espírita, que são correspondentes à parte espiritual. Então, algumas coisas que a gente conhece das literaturas de André Luiz, por exemplo, que são atividades da espiritualidade, mas que não estão assim, dentro da casa espírita, a gente não vai tratar disso nesse curso propriamente dito, ok? O nosso compromisso é trazer essas informações da forma mais simples e objetiva para que a compreensão do que estaremos estudando fique bem facilitada. Então, muitas vezes, nós vamos substituir algumas palavras que estão no livro da Sueli, trazendo essas palavras de uma forma mais simples, para que a compreensão realmente fique mais abrangente. De qualquer maneira, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre qualquer assunto que a gente esteja estudando, você pode dirigir a sua pergunta através dos canais de comunicação do GRESG, que nós estaremos respondendo para você da melhor forma que a gente conseguir, tá certo?
Então, vamos tratar dessa introdução espiritual, né? O livro, por si só, já é bastante especial. Mas antes da gente estudar cada capítulo, como eu coloquei ainda há pouco, a gente vai dar uma atenção especial a 6 títulos que fazem parte da introdução do livro, né? Eu aprendi há muitos anos atrás que a gente começa a ler um livro pela capa. E é verdade, né? Na capa do livro você já tem assim uma ideia de todo aquele conteúdo que vai vir para você. E, normalmente, os livros têm aquela aba interna que trazem algumas informações, seja a biografia do autor, seja um pequeno resumo do que você vai ver naquela obra. E esse livro, em especial, ele traz 6 títulos antes de começar o primeiro capítulo, propriamente dito. Então, a gente vai ver considerações sobre as dimensões espirituais do centro espírita. A gratidão, na verdade, a gente não vai ver de forma separada, porque são referências e agradecimentos a pessoas específicas, tá certo? A importância do centro espírita, o prefácio, a apresentação e, por fim, a introdução. Tá bom? Tudo isso a gente vai ver hoje. Então, a gente vai começar conhecendo um pouco sobre Allan Kardec e o seu caminho no Espiritismo. E, para isso, a gente vai fazer assim, um grande resumo, um resumo muito específico de quando, de fato, Allan Kardec começa a se interessar pelos fenômenos espirituais e como isso vai se processando. Então, a partir de 1852, Allan Kardec inicia suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época em que a Europa despertava a atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Ele investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha. Tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica, fenômeno que mais tarde ele testemunharia, e passou a se comunicar também com os espíritos através desse método. Um dos espíritos, conhecido como espírito familiar, passou a orientar o seu trabalho espiritual e teria revelado a ele já o conhecer desde o tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. A partir de então, ele abre mão da sua identidade, das atividades profissionais, para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem nessas encarnações anteriores. A partir daí, começa a nascer a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, Allan Kardec fez questão de dar prosseguimento à divulgação da doutrina, iniciando, em 1º de janeiro de 1858, a publicação da Revista Espírita, através da qual poderia discutir, apresentar as informações doutrinárias, elucidar os temas básicos e ampliar o campo de disseminação da terceira revelação. Imediatamente ele compreende a necessidade de criar um núcleo, no qual fosse possível a continuidade dos estudos, a análise das comunicações espirituais, a educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, a convivência saudável entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Isso que nós vamos ler agora está no livro Obras Póstumas. Então, para tudo aqui, vamos colocar aspas, porque vem dessa obra, tá certo? Havia cerca de 6 meses, eu realizava, em minha casa, a Rua dos Mártires, uma reunião com alguns adeptos às terças-feiras. A senhorita Irmã Siducô era a médium principal. Conquanto o local não comportasse mais de 15 ou 20 pessoas, até 30 lá se juntavam às vezes. Apresentavam grande interesse tais reuniões, pelo caráter sério de que se revestiam e pelas questões que ali se tratavam. Lá, não raro, compareciam príncipes estrangeiros e outras personagens de alta distinção. Então, aqui a gente já começa a ver, né, por essa descrição, a necessidade de se ampliar esse espaço,
para que pudesse, na realidade, acontecer todas as reuniões de forma mais confortável e de forma mais adequada também. Continuando. Nada cômoda pela sua disposição, a sala onde nos reuníamos se tornou em breve muito acanhada. Alguns dos frequentadores deliberaram cotizar-se para alugar uma que mais conviesse. Mas então fazia-se necessária uma autorização legal, a fim de se evitar que a autoridade nos fosse perturbar. Imediatamente compreendeu a necessidade de criar um núcleo no qual fosse possível a continuidade dos estudos, a análise das comunicações espirituais, a educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, a convivência saudável entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. O senhor do Poço, que se dava pessoalmente com o prefeito de polícia, encarregou-se de tratar do caso. A autorização também dependia do ministro do Interior. Coube então ao general X, que era, sem que ninguém o soubesse, simpático às nossas ideias, embora sem as conhecer inteiramente, obter a autorização. Esta, graças à sua influência, pôde ser concedida em 15 dias, quando de ordinário leva 3 meses para ser dada. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída, e passamos a reunir-nos todas as terças-feiras, no compartimento que ela alugara no Palácio Royal. Gente, me desculpe, o meu francês realmente é muito ruim. Na Galeria de Valois. Aí esteve um ano de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do restaurante do Wix, no mesmo Palácio Royal, na Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou num local seu a Rua e Passagem Santana 59. Então, estava inaugurado o primeiro centro espírita do mundo, a célula abençoada que iria multiplicar-se em favor da construção da futura sociedade terrestre mais feliz. No seu regulamento, no primeiro artigo, declara enfaticamente que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Dessa forma, a gente pode entender que os centros espíritas da atualidade, eles mantêm, de uma certa forma, esse princípio que foi adotado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a gente entende que, tendo essa primeira célula, esse primeiro modelo apresentado, todos os demais seguiriam nesse mesmo propósito. Portanto, na atualidade, repetindo as experiências daquela época, mantém a finalidade, que é o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Não se trata somente de uma construção física, adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. É o resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados. Constitui-se num santuário de bênçãos, por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima da mais santa fraternidade. A gente pode entender que, desde já, fica subentendido que, quando a gente tem a ideia
de criar, de formar uma casa espírita, um centro espírita, isso foi idealizado nos dois planos. Então, existe um comprometimento da espiritualidade com as pessoas encarnadas, para que esse núcleo de amor e luz ele cresça e ele se expanda. Oficina de trabalho edificante é também hospital para as almas aturdidas e enfermas, ou seja, é um lugar para nós que somos os doentes, que necessitam libertar-se das más inclinações, porque, afinal de contas, nós também estamos aqui para nos consertar, né? Para nos curarmos daquilo que é um malefício, que é uma doença para o nosso espírito. Dos vícios e morbosidades, que são as doenças, né, que nós falamos agora, adquirindo a saúde ideal. É, da mesma forma, uma escola de educação integral, por facultar a aprendizagem das leis da vida, gravando-as no nosso íntimo, de maneira que sejam renovadas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, em nosso próprio benefício e em benefício do outro, no rumo do nosso Pai amantíssimo, do nosso Deus maravilhoso. Então, nós já entendemos que nós temos no Centro Espírita uma oficina de trabalho que é necessária para todos nós exercermos a nossa transformação. Então, vamos pensar assim: quando nós estamos na casa espírita, que somos trabalhadores da casa espírita, que estamos lá no nosso voluntariado, muitas vezes nos é dado algum tipo de trabalho que, às vezes, pode ser desconfortável para o nosso ego. Já pararam para pensar que é exatamente aquele trabalho que está sendo dado a cada um de nós de forma contínua, que está ali nos modificando, que está nos transformando, que está nos melhorando e nos curando de algumas questões que são relativas ao nosso próprio egoísmo, ao nosso próprio orgulho? Quanto mais humilde for o nosso trabalho e a continuidade dele dentro da casa espírita, maior é o nosso trabalho interno, maior é a nossa transformação. É quando a gente sai desse personagem do mundo exterior e entra nesse personagem verdadeiro do mundo interior, que essa oficina de trabalho dá a condição da gente lapidar, da gente melhorar e da gente construir. Da mesma forma, é também um hospital, onde a gente está ali curando as nossas dores morais, as nossas dores emocionais, algumas incompreensões que a gente sempre tem com relação a alguns acontecimentos da nossa vida. Nós, normalmente, chegamos no centro espírita trazendo também essas condições de doença espiritual, de doença emocional, de doença moral, que a gente vai curando através do estudo, através do trabalho, através das palestras que a gente ouve, dos seminários que a gente participa. Então, tudo isso é importante dentro desse trabalho, além de todos os trabalhos que a Casa Espírita oferece para a gente, que são os tratamentos espirituais, através da fluidoterapia, através do passe. Todos esses remédios que são dados para cada um de nós dentro do Centro Espírita trazem para a gente, trazem para cada um o remédio necessário para a nossa cura e para a nossa transformação. Da mesma forma, sendo uma escola, porque nos dá a condição de aprender e entender as questões relativas às leis da vida, né? Ali a gente aprende as leis de causa e efeito, a gente aprende a lei de ação e reação, a gente aprende fundamentalmente a lei de amor. Então, a gente aprende através dessa convivência, né? Porque nós estamos ali dentro convivendo com pessoas que
a gente passa a conhecer ali, a gente passa a admirar, a gente passa a tolerar. Porque muitas vezes, dentro da casa espírita, a gente vai conviver com pessoas que a gente não gosta, como em qualquer lugar da nossa vida. Só que na casa espírita, a gente aprende a tolerar algumas coisas de uma forma mais amorosa. A gente pode até não se dar para a pessoa com amor, mas a gente passa a aprender a respeitar sinceramente aquela pessoa. Da mesma forma que com aqueles que a gente tem afinidade emocional, que a gente tem afinidade espiritual, esses laços eles se estreitam de uma forma mais intensa e assim a gente melhora as qualidades dos trabalhos, a gente melhora as qualidades de convívio, a gente melhora as qualidades de estudo. Tudo que é proporcionado dentro do centro espírita, como uma oficina de trabalho, como um hospital ou como uma escola, vem para cada um de nós exatamente para que a gente faça sempre essa transformação, essa reforma íntima. E a gente vai fazendo isso muitas vezes sem perceber. Mas com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda do convívio que nós temos, também como os encarnados, dentro do centro espírita que a gente frequenta. Igualmente, é o lar que propicia a legítima fraternidade, no qual se limam as arestas dos desentendimentos e se trabalham os sentimentos de união e unificação, objetivando o serviço de libertação de consciências e a conquista da paz. Bom, pensando na questão do lar, né? O lar ele traz para a gente aquele conceito de família, não é verdade? Então, a gente já pensa no lar pensando em família. Dentro da nossa família terrestre, a gente tem aqueles parentes, de uma forma geral, com os quais a gente se dá muito bem, com os quais a gente tem muita afinidade, com os quais a gente tem um sentimento de amor muito intenso, um sentimento de amizade muito grande. Mas a gente também tem aqueles parentes com os quais a gente não se dá, com os quais a gente não tem nenhum nível de tolerância, com os quais a gente tem alguns problemas que são de difíceis acertos, difíceis. A gente não consegue ter bons resultados, não é verdade? A gente tem isso dentro da nossa família. Afinal, quando a gente se programa para voltar, esses personagens eles já estão ali naquele contexto para que a gente exercite algumas coisas. Muitas das vezes a gente não consegue acertar isso numa mesma encarnação, sendo necessárias muitas outras. Mas cada vez que a gente consegue melhorar um pouquinho o nosso nível de tolerância em relação àquele com o qual a gente não tem afinidade, com o qual a gente não compartilha um sentimento amoroso, mas a gente vai transformando esse sentimento em respeito, a gente vai transformando esse sentimento em desejar que ele se dê bem na vida, que ele fique bem na vida. Isso já é uma transformação importante. Então, eu posso não conviver amorosamente com um determinado parente, né? Falando da família terrena, da parentela terrena, eu posso não conviver amorosamente ou fraternalmente com determinadas pessoas da minha família. Mas eu não quero o mal de nenhuma delas. Se elas tiverem algum tipo de necessidade que eu possa atender, do ponto de vista solidário mesmo, que eu possa atender a essa necessidade, que eu possa desejar o bem a essa pessoa, independente do que ela tenha feito a mim ou não, e eu estou falando daquilo que a gente conhece na vida presente, né? Porque das vidas passadas a gente não tem consciência. Então,
falando somente do ponto de vista da vida presente, muitas vezes a gente tem alguns problemas com determinados parentes, a gente não consegue se entender, mesmo que esse vínculo seja muito próximo, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um primo, que sejam assim laços mais próximos, mesmo dessa forma, às vezes a gente não consegue, né, lidar com isso de uma forma muito amorosa. Mas se eu não desejo mal a essa pessoa, se eu não tenho interesse em prejudicá-lo, se eu desejo a essa pessoa todo o bem que eu puder desejar, independente do fato de não sentir um bom sentimento por ela, eu não ter amor por ela, isso já é uma boa transformação. Então, quando a gente fala, né, do centro espírita, dessa família espiritual que é formada dentro dessa casa, isso também pode acontecer. E muitas vezes acontece. Porque, de uma certa forma, esses personagens que estão dentro dessa casa espírita foram unidos ali naquele espaço também para lidar com as suas diferenças. Não somente para lidar com as suas afinidades. Então, é importante que também a gente entenda que, para a gente manter uma boa ambiência na nossa casa espírita, é de fundamental importância, desculpe, que haja respeito entre as pessoas que ali estão. Isso é muito importante, porque eu posso não amar todas as pessoas da minha casa espírita, mas eu posso respeitar todas elas. Mas eu posso colaborar fraternalmente para que o trabalho ele se realize da melhor forma possível. Porque é isso também que a espiritualidade espera de cada um de nós. Não adianta somente eu chegar na casa espírita e eu falar assim, não, eu estou aqui para trabalhar, mas qual é a abertura do meu coração para esse trabalho? Sabendo que eu vou conviver com uma pessoa, que eu vou estar ali naquele trabalho com uma pessoa com quem eu não tenho afinidade, que eu vou realizar uma tarefa que não é do meu agrado. Olha quanta transformação que a gente tem dentro da casa espírita. Olha quanta coisa que acontece na casa espírita e que a gente vai se impregnando dessas modificações, a gente vai se impregnando desses remédios e vai se melhorando sem a gente perceber. O centro espírita, desse modo, desempenha um papel de grande relevância nas atividades do movimento espírita, contribuindo valiosamente para a constituição de uma sociedade nobre e digna, à luz do Evangelho de Jesus, restaurado pela codificação kardeciana. Né? A gente entende que a codificação ela veio não somente para nos ensinar algumas questões relativas ao entendimento do mundo espiritual e do mundo material, mas fundamentalmente para explicar para a gente a lei de amor de Jesus. Porque nós ainda não tínhamos esse esclarecimento. Então, com a codificação, esse caminho de entendimento, ele se estreita e, ao mesmo tempo, se alarga para que a gente possa abrir e expandir as nossas reflexões e que a gente possa, de fato, interiorizar aquilo que Jesus gostaria de que nós já tivéssemos entendido desde quando ele veio e trouxe o amor como principal pauta de ensinamento de Deus para a nossa vida. Outra coisa que é importantíssima para o centro espírita, né? Preservá-lo imunes às paixões de seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensatos. É dever de todo espírita dedicado que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. Então, é muito importante que a gente se atenha àquilo que é basilar dentro da nossa codificação.
é muito importante que a gente entenda que a gente não pode misturar as questões políticas externas com questões relativas à casa espírita. Cada um de nós, seres, indivíduos, cidadãos, nós temos as nossas preferências políticas, nós temos as nossas preferências de convivência, nós temos algumas questões que são relativas às nossas questões pessoais. E tudo isso faz parte do nosso crescimento. Mas tudo aquilo que eu penso, que eu acredito, pode não ser aquilo que o outro pensa e o outro acredita. E a gente tem que manter uma relação de respeito. A gente tem que manter uma relação de cordialidade. Não trazer as nossas preferências externas para dentro da casa espírita. Na casa espírita, no centro espírita, nós estamos ali para trabalharmos as nossas questões morais, para fazermos as nossas reflexões pessoais e melhorar tudo aquilo que esteja ao nosso alcance ser melhorado naquele momento. Então, ainda que a sua preferência política seja por um caminho ou por outro, que a gente tenha essa certeza de que na casa espírita o caminho é o caminho da evangelização com Jesus. É o caminho do amor, é o caminho evangélico. É o caminho da nossa moral, é o caminho do nosso melhoramento como ser humano. É dessa forma que a gente começa a crescer e a se melhorar, sabendo separar as questões das nossas preferências pessoais e respeitando a opinião de todos, indiscutivelmente. Porque eu posso não aceitar determinadas questões, mas eu tenho obrigação de respeitar o posicionamento de cada um. E dentro da casa espírita, não é o local adequado para que discussões alheias ao que precisa acontecer ali venham à pauta, venham à tona. Então, que a gente tenha isso no nosso coração, né? Que a gente entenda que a doutrina espírita é uma doutrina reveladora, é uma doutrina que nos faz ter lucidez, que nos faz raciocinar sobre as questões que a gente pensa, sobre as questões que a gente sente. Então, que a gente não transforme a doutrina espírita numa seita qualquer. Porque nós, espíritas, não estamos ali para comprar milagres. Nós estamos ali para realizar as modificações que a gente precisa em nós mesmos e que isso possa refletir no outro. Passamos, então, para a importância do centro espírita. Né? Nós mantivemos o mesmo conteúdo do livro, tá? Que fala sobre a orientação ao centro espírita, que é uma publicação que a FEB faz regularmente, e que no livro, né, faz menção à terceira edição de 1988. Então, entre as considerações apresentadas, destacou-se para o livro as seguintes: que os centros e demais entidades espíritas, como escolas de formação espiritual e moral, que devem ser, desempenham um papel relevante na divulgação do espiritismo e no atendimento a todos que nele buscam orientação e amparo. Que, para bem atender às suas finalidades, o centro espírita deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Tá? Esses grifos, em especial, tanto o que está sublinhado quanto o que está em negrito, são grifos que eu mesma fiz porque eu achei mais importante. Tá? Então, voltando. Para bem atender às suas finalidades, o centro espírita deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita.
O centro espírita deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social. O centro espírita, como recanto de paz construtiva que deve ser, precisa manter-se num clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade e de trabalho, minimizando divergências e procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. Então, o amor, ele basicamente também vem junto do respeito. Então, a gente precisa sempre estar respeitando um ao outro. De uma forma geral e abrangente em todos os lugares, especialmente dentro do centro espírita. Essa questão do trabalho é muito importante, né? Porque nós temos essa questão do personalismo, algumas pessoas entendem que o trabalho é delas e que ninguém pode fazer. Dentro do centro espírita, o trabalho é de todos, cada um com a sua atribuição, mas sempre colaborando para que esse trabalho ele cresça, que ele frutifique, que ele possa se expandir e melhorar cada vez mais. Nós, dentro do centro espírita, nos melhoramos individualmente. E ajudamos aqueles que chegam até nós necessitando dessa ajuda, desse amparo. Então, nós melhoramos, contribuímos para que o outro melhore, e assim a gente dissemina uma sociedade mais justa, uma sociedade mais branda, uma sociedade mais pacífica. Divaldo Franco, respondendo a algumas perguntas da diretoria executiva da USE no ano de 81, acerca do papel do centro espírita, afirma ser este de grande importância e acrescenta: o centro espírita é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas funções primárias, né? As suas primeiras funções. Uma escola que não apenas instrui, mas também educa, criando hábitos, né, que são assim característicos, né, que são vamos lá, que são coerentes com as próprias diretrizes da codificação. Então, a gente precisa ter realmente essa coerência. A gente precisa entender que a gente não pode fugir daquilo que a codificação espera de cada um de nós. Ele continua dizendo que o centro espírita realizará, né, a base de se transformar na célula viva da comunidade onde ele se encontra, criando uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, ou seja, daquilo que é mais importante, porque se trata de uma escola e um santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Então, serve para os dois planos, né? O centro espírita ele existe para nós que estamos encarnados e também para os desencarnados. Para os desencarnados que nos auxiliam com os trabalhos e para os desencarnados que também vão ali para receber o tratamento que precisam. Da mesma forma, nós encarnados, que vamos lá também para trabalhar, também para aprender e também para se curar, né? Cada um de nós vai lá para se curar daquilo que necessita. O centro espírita é o local onde você unifica os interesses, onde se desenvolve as atividades, onde se realiza, né, os princípios de intercâmbio, onde se produz os centros de interesses a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes,
facultando ao indivíduo trabalhar sem cansaço, crescer, mudando as metas, mas sempre para cima e sempre para melhor. Então, nós vamos ter sempre um objetivo e as metas, conforme forem sendo alcançadas, elas vão se modificando e vão se transformando para que a gente alcance cada vez mais interesses, a gente alcance cada vez mais atendimentos, a gente alcance cada vez mais auxílio dentro daquilo que é o objetivo do Centro Espírita. Aqui temos um texto de Bezerra de Menezes, né? Então, vamos a ele. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, ou seja, dos seus mentores, os fluidos úteis necessários aos variados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras, e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade e serviço da terceira revelação. Então, a vibração, né, quando a gente vai à casa espírita, a gente sempre sente, pelo menos na maioria das vezes, né, a gente sempre sente uma vibração harmônica, uma vibração amorosa, e isso tudo faz parte desse processo, né, que se desencadeia dentro do centro espírita, auxiliado pela espiritualidade e mantido por todos os encarnados que ali estão, especialmente pelos seus trabalhadores. Então, isso é de muita importância. Quando a gente vai para o centro espírita trabalhar, né, quando a gente está lá na condição de tarefeiro do centro espírita, é aquele momento em que a gente está ali em dedicação para o trabalho. A gente está ali em dedicação para que aquela harmonia se mantenha. Quando a gente vai na condição de assistido, a gente espera receber toda essa vibração de amor e harmonia que está lá dentro daquela casa espírita, está lá dentro daquela casa espírita, está lá naquele centro. Então, todo aquele ambiente pacífico e amoroso que se forma, que vem com o auxílio da espiritualidade, que vem também com o comprometimento de cada um dos trabalhadores que ali estão, atuam de forma favorável tanto nos trabalhadores como naqueles que estão indo para assistir às palestras ou participar de qualquer atividade dentro da casa espírita. Então, são elementos essenciais e indispensáveis para que essa harmonia, para que esse trabalho efetivamente aconteça. Ele continua. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, vão conservar-se imaculados, portanto, portando intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos por anularem as suas profundas possibilidades. Dessa forma, cada um que chega ali e que não tenha em si esse propósito, pode prejudicar o trabalho. Então, olha como é importante esse comprometimento. Olha como é importante essa dedicação. Esse momento em que você está ali se doando para que o trabalho aconteça. Desde a sua tarefa mais humilde à tarefa mais complexa que aconteça dentro do centro espírita, é de fundamental importância que haja essa harmonia interna em cada trabalhador da casa, para que o trabalho se realize de forma contínua, de forma pacífica, alcançando todos os resultados que sejam possíveis de se alcançar naquele dia de trabalho.
Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência, a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves. Então, quando a gente fala de respeito, a gente fala de um contexto muito abrangente, que vai desde o nosso pensamento ao nosso comportamento, passando por várias questões. Então, a gente precisa ter em mente que faz parte da nossa responsabilidade a ambiência do local onde a gente está. Isso é muito importante. E ele continua, visto que essas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, ou seja, isso faz parte do vício do meu ego, do vício do meu orgulho. Então, eu preciso modificar isso. E passa pelo meu comportamento, pela minha vestimenta, pela maneira como eu me dirijo a cada uma das pessoas, qual é o nível de fraternidade que eu dedico a cada um dos meus irmãos de trabalho. Mesmo relativo àquele irmão que está ali, que eu não gosto. Eu estou tratando esse irmão com respeito? Eu estou tratando esse irmão de forma fraterna? Eu estou me comportando de forma adequada dentro da casa espírita? Eu estou formando grupinhos dentro da casa espírita? Olha, isso faz parte da questão da maledicência e da intriga, o ruído, as atitudes. Porque a gente pensa que na casa espírita não tem isso, mas acontece. E cabe a nós fazer essa modificação para que não haja problema na concretização do trabalho, para que não haja problema na ambiência da casa, para que a gente facilite o intercâmbio dos trabalhos que são realizados por nós encarnados e pela espiritualidade maior, que está ali conosco. Da mesma forma que nós saímos das nossas casas para irmos às nossas casas, as casas espíritas realizar uma tarefa, aquela espiritualidade que está ali atuando naquele trabalho também deixou de realizar uma outra atividade para estar conosco. Então, é importante que haja esse intercâmbio, que haja essa interação. E depende de cada um de nós que isso aconteça. E ele coloca, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los. Então, faz parte do nosso cuidado para que isso não aconteça, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Ou seja, a gente vai acabar afastando os espíritos amigos, afastando a espiritualidade superior para que o trabalho de fato aconteça como ele tem que acontecer. Então, precisamos ter muita atenção, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos dentro da casa espírita, com o nosso comportamento, com o nosso sentimento. A gente não deve chegar na casa espírita com receio de encontrar uma determinada pessoa, ou ficar sabendo que uma determinada pessoa está falando mal da gente pelas costas, ou que a gente esteja fazendo esse tipo de coisa.
O ambiente dentro da casa espírita tem que ser de respeito e fraternidade. Ainda que as pessoas que ali convivam não compartilhem de um sentimento de amor entre elas. É necessário que a gente tenha sempre isso em mente. Porque a gente precisa desmistificar uma questão. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas do meio espírita falando que o trabalho é da espiritualidade. O trabalho é da espiritualidade, mas o trabalho também é nosso. Nós vamos aprender ao longo desse curso o quanto é importante que a gente se conscientize que a gente não está ali dentro da casa espírita sendo uma marionete da espiritualidade. Primeiro, porque a gente precisa entender que a gente também é espírito. Que o que diferencia a Cristina do espírito desencarnado é o corpo de carne. Eu tenho responsabilidades dentro da minha casa espírita que vão além dos trabalhos que eu realizo dentro dela. Eu preciso me preparar mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, fazer o meu contato com os meus guias, os meus mentores, para que eu possa colaborar de forma positiva com os trabalhos que serão realizados naquele dia. A espiritualidade conta com a minha presença, como conta com a presença de cada um dos participantes da casa espírita naquele dia. Nós precisamos da espiritualidade e a espiritualidade também precisa do nosso concurso para que o trabalho seja realizado. Se nós não conseguirmos ter esse pensamento, ter essa verdade dentro de nós, a gente precisa começar a refletir sobre o que estamos fazendo dentro da casa espírita. Qual é o nível da nossa colaboração? Nós estamos ali para sermos marionetes da espiritualidade? Será que a gente não vai dar mais trabalho para a espiritualidade do que auxílio se a gente não colaborar? Já pararam para pensar nisso? Já pararam para refletir o quanto é importante aquele dia em que você dedica a sua participação no seu centro espírita? Não é só uma obrigação de ir. Não é só uma obrigação de chegar lá. Não é só uma obrigação de desempenhar uma tarefa para a qual você foi designado. É mais do que isso. A espiritualidade se compromete com cada um dos trabalhadores. Cada um desses trabalhadores precisa se comprometer com a espiritualidade. Como é que eu chego na casa espírita para trabalhar? É bem verdade que vai acontecer. Em algum momento, você não vai estar bem para o trabalho, você vai precisar ser atendido. E está tudo bem. Você não abriu mão do compromisso com a espiritualidade. Você está passando por um momento de fragilidade que você também precisa, né, cuidar, você também precisa atender. E é nesse ambiente fraterno, é nesse ambiente solidário, é nesse ambiente amoroso da casa espírita que os teus companheiros encarnados
E os desencarnados que atuam nos trabalhos da casa vão colaborar para que você possa ser energizado, para que você possa ser equilibrado, para que as suas tarefas, as suas atividades, elas possam fluir com mais naturalidade, para que você se fortaleça diante das questões que estão afligindo a sua vida. É lógico que isso pode acontecer, mas se eu não tenho um comprometimento contínuo, se eu não estou me preparando, né, de uma forma adequada a cada vez que eu vou à casa espírita trabalhar, será que eu realmente estou colaborando só porque estou indo? Ou eu estou dando mais trabalho? Ou eu estou mais prejudicando do que colaborando? É uma reflexão importante para cada um de nós fazermos. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se, então, em seus recintos, sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Então, a gente precisa ter em mente que quando nós temos um dirigente espiritual, nós temos também um dirigente físico, né? Uma pessoa encarnada como eu e você. Mas existe um comprometimento, né, desses dirigentes. Esses dirigentes, eles assumem entre si um comprometimento, assim como os demais participantes. Então, isso é muito importante. É essa fidelidade que a gente precisa ter. É essa fidelidade que a gente precisa abraçar. A gente precisa ser fiel e ser leal aos compromissos que a gente assume. Dessa forma, então, ele coloca que um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores irradiem de mentes respeitosas e de corações fervorosos, de aspirações elevadas, a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, se pratique a prece. Em vez de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais. Nós vamos criar dessa forma a egrégora favorável, a ambiência favorável para que todos os trabalhos do dia se realizem com êxito. E nós, cada um de nós, encarnados ou desencarnados, na condição de trabalhadores ou assistidos, vamos receber exatamente aquilo que estava planejado para cada um naquele dia. Olha como é maravilhoso o trabalho. Olha como esse planejamento ele é fantástico, ele é perfeito. E ele depende de cada um de nós para que realmente possa acontecer. Passamos, então, ao prefácio. No prefácio, Sueli coloca para a gente, fundamentalmente, um trecho dos Prolegômenos, né, que é a parte inicial do Livro dos Espíritos. Vamos ler, então. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial,
E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então, é muito importante que a gente separe, né, as nossas questões de ego e de orgulho das questões que realmente são superiores. Essa colaboração, esse comprometimento é muito importante para que a gente consiga alcançar tudo aquilo que é esperado de todos os trabalhadores do Centro Espírita, sejam eles encarnados ou desencarnados. Agora vamos passar para a apresentação. Vou mudar essa aqui de lugar. Ótimo. Vamos lá. O Centro Espírita, né? É um templo, é um lar, hospital, oficina, escola. O Centro Espírita reúne tudo isso, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovar interiormente sob as luzes do Consolador prometido por Jesus. O que temos no Centro Espírita? Almas cansadas, desiludidas e sofridas. Almas sem rumo, perdidas em si mesmas e em busca da própria espiritualidade. A realidade da importância do Centro Espírita aos poucos se evidencia, conferindo aos que o dirigem e sustentam a noção mais precisa da responsabilidade assumida. No centro dessa conscientização, sobressai o compromisso dos dirigentes de serem as vozes no plano terreno dos benfeitores da vida maior. Estes que, numa visão mais profunda e avançada, são em verdade aqueles que dirigem, orientam, sustentam e inspiram os tarefeiros encarnados. Vamos voltar nesse compromisso importante que a gente tem aqui. Olha só, o compromisso dos dirigentes de serem as vozes, no plano terreno, dos benfeitores da vida maior. Esses dirigentes são os encarnados. Esses que primeiro tomaram para si essa responsabilidade de estar à frente da direção, da condução de um centro espírita. Por quê? Quando eles são as vozes dessa vida, desses benfeitores da vida maior, que são, na verdade, aqueles que dirigem, orientam e sustentam e nos inspiram os tarefeiros encarnados, tem que haver uma simbiose, tem que haver uma conexão verdadeira entre esses dois planos, entre esses espíritos, encarnados e desencarnados, que participam desse trabalho. Vocês conseguem entender essa importância? Vocês conseguem, de fato, visualizar, refletir sobre a importância que existe entre o tarefeiro encarnado e o tarefeiro desencarnado? Porque esses mentores nos inspiram, mas eles também são tarefeiros. Nós, os inspirados, somos os tarefeiros aqui do plano material. Então, é muito importante que cada um de nós se conscientize do seu papel dentro do centro espírita. É algo além de dar passe, é algo além de fazer prece, é algo além de estar fazendo uma palestra, é algo além de estar ministrando um curso.
É algo além de dinamizar um estudo. Porque tudo isso, para acontecer de forma verdadeira, depende do nosso comprometimento dentro da casa espírita, na condição de tarefeiro. Então, pensem, meus amigos, quando você chega na sua casa espírita, que você encontra um chão para varrer, o faça com todo o seu coração, porque depende de você a higienização material desse ambiente. Coloque o seu melhor sentimento nessa tarefa, porque você está contribuindo também para a higienização espiritual que é necessária para que as tarefas daquele ambiente se realizem com paz, com amor, com verdade. Qual é a tarefa em que repetidamente você é colocado? Reflita sobre o que você precisa aprender ali, que está além, muito além daquilo que é material naquela tarefa. Não é à toa que aquele que designa o seu trabalho naquele momento, naquele instante, ele está sendo inspirado para lhe dar aquela tarefa, para lhe oferecer aquela tarefa, porque você precisa aprender algo ali que você não está vendo. Então, prepare-se para receber o melhor da sua casa espírita. Porque você ali, como tarefeiro, também está sendo assistido. Você também está sendo cuidado. Você também está sendo sustentado e sustentando a ambiência dessa casa. Viu como é importante? Continuando. Se a tarefa prioritária que nós espíritas devemos atender é a da difusão da doutrina espírita, se é essa a maior caridade que podemos exercer em relação a ela, conforme nos ensina Emmanuel, é essencial entender que a divulgação das diretrizes doutrinárias necessita levar à vivência daqueles que as propagam. Ou seja, isso tem que fazer parte de mim, tem que ser bom para mim. Não podemos ficar naquela de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Estamos aqui buscando mostrar para os outros uma perfeição que não temos? Não é isso. Eu, pelo menos, eu tenho muito cuidado em colocar para as pessoas que eu sou uma pessoa real. Que muitas vezes eu cometo erros, que muitas vezes eu ainda sou uma pessoa levada pelas minhas reações. Eu conheço muitos dos meus gatilhos, mas eu não conheço todos. Então, sim, eu ainda erro. Mas eu procuro sempre trazer para a minha vida todos os conceitos sobre os quais eu estou falando, sobre os quais eu estou estudando, sobre os quais eu estou dinamizando um estudo. Durante muito tempo, eu fiquei fora de uma casa espírita, ou seja, eu não tinha uma casa a qual eu era filiada. Hoje, eu estou no GRESB. Mas durante alguns anos, eu vinha me mantendo e trabalhando, né, com a gratidão, né, que eu dedico a cada uma das casas que sempre me deu oportunidade. E para todas elas,
eu sempre me preparava da melhor forma possível, porque aquela casa, aquela espiritualidade ali estava me abrindo uma oportunidade de trabalho. Então, isso é muito importante a gente entender. Isso é muito importante a gente refletir. Qual é o meu nível de comprometimento com a casa que está me abrindo a porta para um trabalho? Seja ela a minha casa de filiação, seja uma casa co-irmã que me convida para dinamizar um estudo, para apresentar uma palestra. Então, cada um de nós precisamos ter esse nível de consciência, porque isso é importante para que a gente mantenha estreito esse laço fluídico entre nós e a espiritualidade da casa onde a gente está, e a gente colabore para a manutenção da ambiência dessa casa. Então, se eu estou falando sobre um determinado assunto, se eu estou dando um curso sobre determinado assunto, aquilo tem que ser realidade para mim. Eu não posso mentir para as pessoas. Não existe em mim santidade, não existe em mim perfeição, mas existe em mim o desejo real de transformação. Então, quando eu sou convidada para um trabalho, mesmo dentro da minha casa, mesmo dentro do GRESG, eu sempre penso, será que eu tenho condição de falar sobre isso? Será que eu sou a pessoa mais indicada para realizar esse trabalho? Será que eu sou a pessoa mais indicada para dar esse estudo? Porque é dessa forma que a gente vai fazendo a transformação. Existem alguns assuntos sobre os quais eu ainda tenho dificuldade de falar. Por quê? Por questões internas. São as minhas questões pessoais. São as minhas feridas que eu ainda não consegui curar de jeito nenhum. Elas ainda sangram muito. Mas toda vez que eu estudo sobre esses assuntos, eu abro em mim mais um momento de reflexão. Eu abro em mim mais uma possibilidade de cura. Quem de nós não tem uma ferida aberta? E o que a gente está fazendo para curar essa chaga que existe? Isso é que é importante a gente pensar. Somente assim, os valiosos princípios da terceira revelação terão um cunho da autenticidade, alcançando os corações que deles tenham ciência, com a força vibratória de quem vive o que prega. Olha só. Vejam isso. Reflitam sobre isso. Aqui com vocês, começa a estudar uma pessoa comum, que tem recebido muitas e muitas oportunidades valiosas da espiritualidade, que se esforça sinceramente em ser uma pessoa de verdade, mas que sim, ainda comete muitos erros. Então, que a gente possa trazer para dentro do nosso coração essa verdade.
o que eu estou estudando, o que eu estou ouvindo, o que eu estou praticando de todas essas coisas. Isso, gente, é reforma íntima. E a gente sabe que toda reforma demanda de um processo de desconstrução para reconstrução. E nem sempre é fácil. Você começa a quebrar aquela parede, você descobre que ali tem algumas coisas que vão além, muito além daquilo que você pensava consertar. Mas a gente sabe, né, que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele emprega em se modificar. Então, e isso não é para a gente mostrar para os outros que a gente está numa condição melhor, não. É porque quando a gente se melhora, pelo nosso exemplo, por aquilo que a gente pratica, não por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente pratica, a gente mostra para o outro que é possível, e que é verdade. Portanto, é no âmbito do centro espírita que exercitamos o amor em suas várias gradações. E aí a gente passa pelo respeito, a gente passa por todas aquelas questões, né, de respeitar aquele que a gente não gosta, de conviver com aquele que a gente não tem afinidade, mas que nem por isso a gente vai tratar mal, nem por isso a gente vai desejar o mal, nem por isso a gente vai ter com ele alguma atitude que não condiga com uma atitude de amor. Certo? Que aprendemos a perdoar, que treinamos a paciência e a tolerância, aprendendo, em simultâneo, a ter respeito e disciplina no trato com as coisas espirituais. Na ambiência da casa espírita, no relacionamento com os companheiros, descobrimos gradualmente o segredo de conviver com as diferenças, aplicando os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo, atendendo assim à conclamação do Espírito de Verdade, conforme registra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. A proposta é realizarmos uma reflexão mais profunda acerca da presença da intensa atividade dos benfeitores espirituais, a fim de que o centro espírita seja a casa edificada sobre a rocha, prosseguindo em sua direção ao futuro, cumprindo as suas elevadas finalidades. Ao ressaltar o trabalho edificante promovido pelos mentores, não deixamos de considerar aquele que é efetuado pelos encarnados, ao conduzirem a casa com seriedade e fundamentada nas diretrizes luminosas da codificação kardeciana. E aqui a gente volta a botar o dedo no mesmo lugar. Nós não somos e não estamos dentro da casa espírita para ser marionetes da espiritualidade. Não podemos sempre colocar na conta da espiritualidade a responsabilidade de fazer tudo sozinhos, porque se eles estão conosco nesse trabalho dentro do centro espírita, é porque nós somos corresponsáveis pela elaboração desse trabalho. E como nós colocamos no início, nós vamos tratar somente dos trabalhos espirituais que se dão dentro do ambiente do centro espírita. Mas a gente sabe, né, até por relatos nas obras de André Luiz, que muitas vezes esses trabalhadores, eles espirituais, eles trabalham, eles fazem atividades independentes da presença do encarnado. Eles atendem a várias questões, independente do centro espírita. Nós sabemos disso.
Mas nós sabemos também que muitos encarnados participam desses trabalhos, no desprendimento do sono. Então, esse comprometimento é entre espíritos, espíritos desencarnados e espíritos encarnados, cada um com a sua responsabilidade. Então, trabalhador do centro espírita, quando você chegar à sua casa, ou quando você for à casa espírita que lhe convida para realizar um trabalho, lembre-se da sua responsabilidade. Lembre-se que você é importante nessa engrenagem. E que certamente, se você não participar daquele trabalho, daquela engrenagem, você será substituído, mas também perderá uma grande oportunidade. Então, com isso, a gente precisa ter essa consciência. A gente não está ali reunido só porque a gente tem um compromisso religioso. O nosso compromisso é maior. A gente tem compromisso com essa espiritualidade, mas, fundamentalmente, o nosso compromisso é pessoal. É um compromisso de mim comigo mesma e de mim com a espiritualidade. De mim com as oportunidades que essa espiritualidade tem me dado ao longo desses anos que eu tenho de doutrina espírita. Vocês não fazem ideia das inúmeras vezes que eu quis abandonar a doutrina. Que eu não queria mais estudar, eu não queria mais dinamizar estudo, nem palestra, nem nada. Mas a espiritualidade sempre conduziu de forma que eu nunca abandonei o barco. E se eu que sou essa pessoa que eu sou, tão imperfeita, tão cheia ainda de vícios e erros, tenho essa consciência, essa gratidão, certamente vocês que são melhores do que eu também terão. Pensem nisso. Porque assim, as duas equipes, as dos encarnados e as dos desencarnados, trabalharão em perfeita consonância, ou seja, em perfeita harmonia, formando em última análise uma única equipe, irmanados todos pelo mesmo ideal. Todo mundo precisa do trabalho. Todo mundo precisa do trabalho. Os encarnados e os desencarnados. A equipe espiritual que cuida, né, dessa dimensão espiritual do centro espírita e a equipe humana, a equipe material que cuida dessa dimensão material do centro espírita, dos trabalhos que se realizam ali, das assistências, sejam sociais, sejam emocionais, sejam espirituais, que cada um de nós recebe ali. Do compromisso que nós temos com cada espírito e cada alma que chega até o centro espírita para ser atendido, seja na condição de tarefeiro, seja na condição de assistido. Eu fui lá, sou pública da casa. Eu estou sendo assistida ali. Quando eu penso que eu vou na casa espírita, eu já ligo, eu já liguei já a minha frequência com aquela casa. Então, eles já anotam lá no caderninho, olha, hoje a Cristina vem. A Cristina vem porque ela hoje precisa de atendimento. Ela vai fazer o trabalho dela na casa.
E ela vai ser com as pessoas da casa o que ela sempre foi. Mas hoje ela precisa de uma atenção especial porque ela está com essa questão. Então, a gente vai atender ela assim. E muitas vezes os encarnados que participam desse trabalho percebem também que um ou outro membro do grupo precisa de uma atenção diferenciada. Então, essa frequência, essa, essa ambiência, sabe? Esse vínculo é muito importante. Muito mais do que a gente pode imaginar. Almejamos proporcionar aos trabalhadores espíritas a imprescindível conscientização da importância de que se reveste o centro espírita. E aí a gente está falando de todos esses laços de frequência que vão formar esse laço único entre cada um dos trabalhadores e aquela casa. E que vai agregar nesse laço, que vai agregar nessa teia de amor e de luz, todos aqueles que serão ali somente assistidos. Eles não foram para trabalhar, eles foram para serem atendidos. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Essa conscientização de que quando você está se arrumando para ir para o centro espírita, para você trabalhar, você está indo para realizar um trabalho com Jesus, um trabalho com a espiritualidade. Normalmente, a preposição usada é a de Jesus. O trabalho de Jesus, ele já fez. Agora, nós trabalhamos com Jesus, na seara dele, com ele, através dos nossos mentores, através dos nossos guias, através dos nossos centros espíritas, mas, fundamentalmente, através do nosso comprometimento com o nosso trabalho. Através daquilo que é verdadeiro para cada um de nós. Que a partir desse momento, a gente abre esse canal de reflexão, porque é muito importante. Deixa eu só... Retornei aqui, porque eu mudei a imagem de lugar. Vamos lá. Nós costumamos frequentar o centro espírita durante anos sem atentarmos para os aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como o local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo e esclarecimento, e onde se tem um bom ambiente espiritual, apropriado para as reuniões espíritas. Não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma série de atividades espíritas no âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida. A gente fala, né, muitas vezes, o trabalho é da espiritualidade, o trabalho é da espiritualidade, mas a gente não se atenta a como tudo isso funciona. Como é que essa egrégora ela é formada? Como é que essa energia realmente ela circula dentro desse ambiente? E como essa energia passa por cada um de nós? Porque nós somos os condutores dessa energia. Nós fazemos parte dessa teia, desses fios, né, que fazem com que essa energia ela circule. E a gente não se dá conta disso. Entretanto, estamos sendo conscientizados principalmente através de mensagens dos instrutores espirituais,
do que é, na realidade, o centro espírita. E a necessidade que temos de adequá-lo e preservá-lo de acordo com as diretrizes da codificação, bem como dos cuidados com que a espiritualidade maior cerca e dispensa ao longo do tempo aos núcleos espíritas, que estão incluídos entre os que são merecedores dessas providências pelo trabalho sério, nobre e edificante que realizam. Então, esse trabalho não é do centro espírita. Esse trabalho é dos trabalhadores, é dos tarefeiros. Cada um dos tarefeiros tem lá a sua obrigação e a sua responsabilidade. Então, quando você for para o seu centro espírita trabalhar, tenha consciência de que você é responsável por aquele trabalho. A mínima tarefa que você vai realizar ali é importante para que haja harmonia naquele local. Então, que a gente abra, né, a nossa mente, que a gente abra o nosso pensamento para essa questão que é importante, que é fundamental. A gente não está ali impondo mão por impor, a gente não está ali falando numa palestra por falar. O nosso trabalho, ele começa desde a preparação dele lá atrás. Quando a gente prepara o material para o estudo, quando a gente prepara o material para a palestra, quando a gente já se ambienta em si mesmo, já pensando em coisas boas, porque você vai trabalhar no passe naquele dia. Você vai distribuir água fluidificada naqueles copos. Se a água capta energia e a sua energia não está boa, como é que você vai botar água naqueles copos para dar para as pessoas? Quando você está enchendo aqueles copos com água, o que você está pensando? O que você está vibrando para aquela água ser, de fato, um remédio para cada um que pegar aquele copinho? Então, pensa nisso. Iremos enfocar aqui alguns desses planejamentos do plano extrafísico e como são efetuados na prática pelos benfeitores espirituais no transcurso das atividades do centro espírita. Também faremos uma reflexão em torno da participação dos encarnados, enquanto tarefeiros da seara espírita, para assinalarmos e enfatizarmos a importância e a necessidade do conhecimento de como se processam as atividades espirituais no ambiente das que são realizadas pelos encarnados no dia a dia do centro espírita, visto que compreendemos mais profundamente as nossas responsabilidades. O trabalho da espiritualidade maior é de tal magnitude que é imprescindível uma reflexão a respeito dessa atuação. Lembra? Nós somos. Vai ficar de tal maneira que seremos uma só equipe? Embora em planos diferentes, nós estaremos no mesmo lado, trabalhando pelas mesmas finalidades. Independente do fato de termos um corpo de carne e o plano superior está desencarnado. É isso que é importante. É essa reflexão que a gente vai começar a abrir cada vez mais ao longo desse trabalho. Como são os planejamentos espirituais de um centro espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela equipe espiritual que trabalharia diretamente com os encarnados junto àquele que seria o seu patrono. Olha só, como é que funciona isso? Como se dá, né, essa união? Como é que acontece isso? Olha que bacana.
Em sequência, enfocamos algumas das atividades mantidas pelas casas espíritas na palavra de diversos autores espirituais, que relatam as providências e todo o trabalho dos espíritos benfeitores e suas equipes do plano espiritual. Assim, nós chegamos ao final desse primeiro encontro. É muito importante que a gente tenha em mente que, a partir de agora, a gente não vai somente estudar as dimensões espirituais no centro espírita. A gente vai aprender sobre o nosso papel dentro dessa dimensão. A gente vai aprender sobre a nossa responsabilidade. Qual é o nível do nosso comprometimento? Qual é o nível da nossa vontade? O que nós estamos agregando de verdadeiro para nós e para aqueles com quem nós trabalhamos? Nós desejamos, então, que a partir de agora, mensalmente, nos nossos encontros, a gente se abra a novos conhecimentos, a novas reflexões e a novas verdades. E que com isso a gente possa efetivamente conhecer o nosso papel e se aplicar dentro dele de uma forma proativa, positiva e generosa. Até o próximo mês, com o nosso primeiro capítulo do livro As Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Até lá!